Atendimento 24 horas. O complexo, que fica na Avenida Francisco Magalhães de Castro, número 1083, conta também com ambulâncias com médicos e enfermeiros 24 horas. Cuide da sua saúde e da sua família. Um informe da Rasca Web. Multiconteúdo, multiplataforma. Rasca Web, são 10 horas e 31 minutos. Bom dia. Convidado do dia. Com o patrocínio da Aviação Senhor do Bonfim e da Solaron, a gente está nessa segunda-feira recebendo agora Antônio Jorge e a Cândida Cristina, que são responsáveis pelo grupo de escoteiro 12º, é isso? Falei certo? Isso, falou. Bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Bem-vindos à Rasca Web, Bruno Crescente, Cândida, Antônio. Bom dia, eu já queria deixar aqui um agradecimento enorme, né, pela oportunidade de a gente estar aqui participando e poder contar também um pouco dessa longa história do Grupo 12. Exatamente. Vamos falar especificamente do Grupo 12, das conquistas, das glórias, entre outras coisas. Vamos exaltar esse grupo tão importante para o escotismo de Angra dos Reis, né? Antônio, conta um pouco da sua história lá no escotismo em Angra dos Reis, do 12º. No grupo com 15 anos. 15 anos, que legal. 15, e esse ano eu completei 45 anos de escotismo. E como eu era morador, nascido e criado ali próximo à sede do São Bento ali, a minha infância foi toda em volta da sede, né? Então eu sempre tive essa vontade de ser escoteiro. Na infância acabei não podendo entrar muito jovem, porque os meus pais alegavam não ter dinheiro, né, para pagar mensalidade, atividades. Então eu comecei a trabalhar com 11 anos e com 15 anos eu entrei para o movimento escoteiro. Começou a trabalhar cedo, hein? Mas o objetivo era entrar para o grupo, juntar dinheiro para poder entrar para o grupo escoteiro. Sempre foi um sonho, né? Sempre foi um sonho, sempre foi uma vontade. E você, Cândida, como é que foi a sua entrada no escotismo e como é que está sendo até hoje? A minha paixão pelo Grupo 12 e minha admiração pelo trabalho que o Antônio desenvolve há muito tempo vem de uma época onde as meninas não podiam frequentar o grupo. Então, assim, eu acabava realizando um pouco, né, do lado de fora, através do meu irmão, que fazia parte. Só que aí eu tive uma filha, minha filha mais velha começou a fazer parte do grupo escoteiro. E aí foi uma oportunidade que eu tive de entrar junto com o meu marido e fazer parte dos pais de apoio. E aí lá dentro a gente começou a se envolver com as atividades do grupo, cada vez ficando mais apaixonado pelas atividades, né? Foi adquirindo conhecimento, fizemos curso e aí a gente passou para a chefia, né? E hoje, atualmente, a gente faz parte da chefia do 12, inclusive a minha família toda faz parte do grupo, e eu tenho um grande orgulho, junto com a minha família, de fazer parte dessa longa história que o grupo construiu há 77 anos, né, com a participação do Antônio. Não é uma luta fácil, é uma luta árdua, né, é constante, mas assim, é um orgulho muito grande. Então, hoje eu posso dizer que eu realizei um sonho lá de trás, bom, né? Onde a gente não podia participar. Que bom. A sua filha entrou no escoteiro quando? Aí automaticamente você entrou junto, né? Isso. Quanto tempo tem mais ou menos? Ela entrou, acho que era com 11, 12 anos, é. Isso. Então você já tem aí o quê? 20 anos de escoteiro? Minha filha agora tem 21. Então, tem uma história bonita. Ela hoje é chefe do grupo, a Estela. A minha filha é. Que legal, né? E a minha pequenininha, a Anabela, agora faz parte também. É escoteira. E o quanto também esse movimento do escotismo assim contribui na formação dos jovens, né, das crianças, através de disciplina, orientação, questões até mesmo de como lidar com situações assim de emergência, em questões ali para que eles, né, saibam a como agir, a ter uma atitude, né? Eu fico muito assim agradecido, né, por conhecer um pouco mais dessa parte do movimento, né, do escotismo. Sim, o movimento escoteiro, ele, através dos ensinamentos, ele busca mostrar ao jovem a importância dele preservar a natureza, dele respeitar o próximo, dele seguir a uma religião e respeitar as outras religiões, dele prestar um serviço à sua comunidade, enfim, coisas que vão norteando ali a formação do jovem para ser um cidadão de bem na sua comunidade. Formar o caráter, né? Antes de mais nada, né? Respeito, caráter, aquela coisa, né? E, Antônio, nesse
tempo longo, né, que você faz parte do escotismo, e você tem mais ou menos na sua cabeça a quantidade de escoteiros que você ajudou a formar? Sim, é muita gente. Até Muita porque, gente. desde que eu entrei no movimento escoteiro, eu já ajudei a fundar 3 grupos escoteiros, né? Entrei para o 12, fundei um grupo escoteiro, ajudei a fundar um grupo escoteiro em Vassouras, quando morei lá durante 2 anos, mas eu vinha todos os finais de semana para Angra para participar do 12, e durante a semana à noite dava reunião lá no grupo em Vassouras. Ajudei a fundar o 28 lá em Mambucaba, que já fechou, ajudei a fundar o 48 lá em Mambucaba também, que já fechou, e participei muito pouco na fundação do 39 da Japuíba, que já fechou também. Quando você fala ajudei a fundar, né, eu estive em Vassouras, estive na Japuíba, estive na Verome. Hoje, por exemplo, se o Antônio e a querida Cândida quiserem ajudar a formar um grupo de escoteiros num local que não tem escoteiros, o que é preciso ter para fundar um grupo de escoteiros? A princípio, um grupo de pessoas interessadas, né, que vão compor uma diretoria, compor o grupo da chefia para poder fazer os cursos. E hoje o escotismo, ele tem várias instituições que você pode abrir um grupo escoteiro. Você pode abrir através da Escoteiros do Brasil, você pode abrir através da SAB, a qual nós somos filiados hoje, né? Mas tem escoteiros florestais, tem escoteiros independentes, tem escoteiros de BP, tem os desbravadores, né? Enfim, então e você hoje pode abrir um grupo escoteiro independente, sem participar de instituição nenhuma. Sim. Ser só o seu grupo, né? É ruim porque você não vai ter acesso aos eventos das organizações e tal. Mas a pessoa forma um grupo, né? Necessariamente não precisa ter uma sede, você arruma um local para se reunir e dar entrada nessa documentação para abrir esse grupo escoteiro. E as reuniões do 12º acontecem quando, como e onde? Fala pra gente. Nossas reuniões são todos os sábados, das 9 às 11h30, na nossa sede lá no São Bento, sede construída pelo chefe Cota na época, né? E que a gente procura manter até hoje. E é todo sábado. As reuniões normais, né? Aí a gente tem outros eventos, outras atividades, né? Acampamentos, caminhadas, atividades náuticas, aí são realizados em datas específicas. Isso é muito legal, né? Fazer o treinamento das crianças, dos adolescentes e ver, né, o crescimento, né? Muita gente hoje que está no escoteiro tem um sonho de ser um militar, por exemplo, né? E ali ele conhece os primeiros passos, né, de uma vida regrada ali, estudando, se preparando para isso, né? Nessas reuniões de sábados, os pais também participam, ou Cândida? Tem algumas atividades que a gente convoca pais de apoio, né? Às vezes, vamos supor, a gente faz o acantonamento, aí a gente chama os pais para preparar almoço, ajudar no lanche, né? Ajudar, às vezes, a orientar na hora do banho. Então, os pais participam, porque a participação da família nesse momento é muito importante. Você vê como é que é interessante, né? Então, não é somente chegar ali, a criança tá aqui, ó, agora fica com o meu filho aí. Não é uma colônia de férias, né? É isso. Não. Pelo contrário, precisa ter também aquela dedicação dos pais, Sim. contribuindo ali nos bastidores. Sim, né? afinal de contas, somos uma família, né? E se a gente escolhe colocar o filho ali no grupo, a gente tem que saber que a gente faz parte daquele grupo. Então, a gente tem que colaborar também, até porque a criança vendo a família participando, ela se sente motivada, ela fica querendo participar mais das atividades, e isso é muito importante. O 12º recebe crianças a partir de que idade? 6 anos e meio. 6 anos e meio, né? Aí ele paga alguma contribuição mensal, como é que é Tem isso? a mensalidade, né? Paga uma inscrição. Na inscrição, a gente faz o registro dele na Sempre Tem uma América carteirinha, Brasil. isso aí? Ele recebe uma carteirinha, né? E essa carteirinha dá direito a um seguro de acidentes pessoais em atividades Importante, escoteiras. né? E aí ele vai receber um distintivo para colocar no uniforme também. E aí ele passa a ser escoteiro dessa instituição. Que legal. Ser Dessa amparado, né? instituição. E tá amparado. Ter um seguro já é Sim. uma garantia, né? A gente torce para que nunca aconteça, né? Mas caso aconteça, tá ali segurado, né? Hoje em dia a gente, quando tá segurado, a gente fica mais tranquilo, né? E o mais bacana de tudo, eu fico analisando, eu vendo assim, assistindo assim, as atividades que são realizadas. Por exemplo,
primeiros socorros, né? Questões ali de nas caminhadas, né? Até mesmo como lidar ali dentro da mata, como lidar com Na situação. água. Criar ali um bivac. Bivac era uma nomenclatura que a gente utilizava lá no quartel, mas é aquela parte de criar ali uma cabana, todas essas questões. Então, olha como é que é interessante, né? Você consegue criar ali a questão também de desenvolver a parte da criatividade da criança, né? De fazer com que ela ali tenha aquela decisão de como atuar nesse momento aqui, o que eu faço, né? Ele não fica naquela questão de esperando que alguém ali faça algo, né? E ele não trabalha sozinho. Perfeito. Ele tá em grupo. Isso Então ele aí. tem que saber ouvir, né? Para poder juntar ali as ideias, né? E todo mundo junto concretizar aquilo que eles estão preparando. Olha que interessante. Como é que vocês, gestores, estão vendo hoje a participação do jovem, né? O escoteiro, vocês falaram da história, né? São anos e anos se dedicando, o Antônio falou ali da dedicação, da vontade de querer ser um escoteiro. O adolescente, o pré-adolescente, o jovem, a criança hoje, busca ainda com aquela vontade o escotismo, porque a gente sabe que hoje a gente tem mídia digital para tudo, é o celular tomando conta, a criança não larga o telefone, já tem as responsabilidades de ir para a escola, essa coisa toda, aí chega no sábado, eu quero dormir um pouquinho até mais tarde, pai. Não, vai dormir até mais tarde no domingo, porque você tem um escoteiro que você tem aquela responsabilidade. Como é que tá a adesão dessa rapaziadinha aí hoje? Olha, pelos relatos que a gente ouve dos pais, a princípio a gente ainda tem bastante criança interessada, né? Os pais comentam que às vezes chega no sábado, 7 horas da manhã, as crianças já estão de pé, acordando o pai, vamos no escoteiro, então assim... Difícil é acordar o pai, né? Acordar o pai. E nas reuniões a gente percebe a disposição deles de participar, de adquirir conhecimento, até porque nas reuniões não tem o uso do celular, né? O celular fica de lado durante as 2h30 de reunião, ele fica sem celular ou durante uma atividade. Então, assim, e as atividades que a gente promove, a gente procura dar atividades atraentes, a gente coloca o método escoteiro que é o aprender fazendo, né? Para que não fique assim um negócio tipo escola, a criança numa sala de aula. Então, aquela coisa didática chata, né? Pesada. Na hora ele aprende fazendo aquilo que ele tem que conhecer, e eu acho que tem sim muito demonstração de muito interesse por parte da garotada. Eu já tive mesmo solicitação, eles falaram que o tempo é muito curto. Chefe, vamos aumentar o tempo porque o tempo está curto demais. Então, quer dizer, você vê que realmente eles gostam. E aquela atividade prática, né? Você não fica ali só, como mencionou aqui ainda há pouco, aquela atividade prática ali onde que eles adquirem, e existe, né? Existe estudos, né? Mencionando que a pessoa, ela tende a aprender muito mais, né? Praticando do que somente assistindo, né? E isso é muito importante, né? Antônio Cândido, a gente sabe que os pequenos, né, vamos assim dizer, não vamos chamar de crianças, porque alguns nem gostam mais de ser chamados de criança, né, por favor, me respeita aí, tio. A gente já tem comprovada experiência, a gente já sabe que muitos deles desenvolvem muito mais em algumas atividades quando eles fazem o famoso intercâmbio, né? Quando eles têm a possibilidade de se encontrar com outras pessoas que fazem a mesma coisa em outras localidades. Como é que é hoje o 12º nessa questão de intercâmbio? Vamos fazer um encontro com o pessoal lá de Paraty, vamos fazer um encontro com o pessoal de Mangaratiba, vamos viajar, vamos botar todo mundo dentro de um carro, Como é que é isso? Existe alguma atividade de intercâmbio? Então, a gente está agora preparando, né? Porque tudo é bem elaborado, bem programado, a gente não pode chegar e fazer atividade de qualquer jeito. Nós estamos preparando agora um acantonamento para convidar... Acantonamento? O acantonamento é o que acontece na sede. Como seria um acantonamento? Até mesmo para a gente conhecer, né, cada um, Sim. se eles ficam longe da família, como é que eles resolvem as situações estando, porque a gente sabe que hoje em dia tudo aconteceu, o pai vai ali, a mãe vai para fazer, sim, né? Sim. Então a gente está elaborando, programando, para a gente convidar um grupo para vir fazer o acantonamento também junto com a gente e participar das atividades. Acantonamento seria um acantonamento. Acantonamento. Acampamento e acantonamento. Acampamento é na barraca. Acantonamento é em alguma casa. Tem uns alojamentos, né? Tem alojamento. Essa é a diferença. Dorme com a cobertura. E nesse encontro vocês trocam experiências, como é que é isso? Inclusive a SAB tem já um encontro internacional marcado para início de 2025 aqui no Brasil, e em maio de 2025 um encontro de escoteiros do mar.
da Sempre Alerta Brasil, E vai acontecer aonde? São Paulo. Que legal. Vocês pretendem levar os escoteiros aqui de Angra, né? Com certeza. Quantas crianças são hoje lá, no Lá no 12º? nosso grupo hoje, nós somos registrados umas 43 crianças e mais umas 12 aguardando ficha de inscrição, fazendo inscrição para poder ser registrado na sala. Mas no caso, para você, dá para atender a todas essas pessoas da ficha de inscrição simultaneamente ou vocês limitam a quantidade para... As sessões têm um número de participantes. Por exemplo, a Alcatel, que são os lobinhos, são 24 lobinhos. A gente às vezes escreve um pouquinho mais, porque no sábado nunca vão todos os lobos, né? A Top Escoteira são 32. Então, a Alcatel hoje, a gente tem cerca de 40 crianças inscritas. A gente está trabalhando para abrir a segunda Alcateia. E a Top Escoteira, nós temos cerca de 18 crianças inscritas. Explica para mim um pouquinho melhor como é que é essa divisão, né? Os lobinhos, essa coisa, a divisão como vocês espalham, como vocês classificam ali os membros do escoteiro Então, desde sua lobinhos, chegada. Lobinhos, a SAB tem a partir dos castores, que são as crianças de 4 a 6 anos, mas o nosso grupo ainda não adotou os castores. Os lobinhos são crianças de 6,5 a 10 anos. Quando ela completa 11, vai para escoteiro, de 11 a 14 ela é escoteira, aí quando completa 15 vai para sênior, ou guia, que é a menina no ramo sênior, de 15 a 17 sênior, quando completa 18 vai a pioneiro, e de 18 a 21, na SAB é 21 a 21 anos, ele é pioneiro, e depois de 21 ele passa a ser escotista do grupo, vai trabalhar em alguma sessão, vai fazer a parte voluntária dele e aplicar tudo aquilo que ele adquiriu de conhecimento quando participou do movimento escoteiro. Fora dessas reuniões do sábado, existe alguma outra atividade fora curricular, vamos assim dizer, uma extracurricular no caso, então seria para o escoteiro, a não ser, por exemplo, um 7 de setembro, onde vocês também fazem a participação do desfile cívico, aquela coisa? Tem, a gente faz atividade náutica, a gente faz caminhada, a gente faz atividades Campanhas. na praia, né? As campanhas. As campanhas, né? A gente trabalhou a campanha pro pessoal do Rio Grande do Sul. Que legal. Né? Então, assim, existe que a gente faz uma programação anual, pegando todas as datas importantes, onde a gente pode participar com a garotada, né? Dia Mundial de Limpeza das Praias, esse negócio todo. E aí a gente vai esmiuçando aquela programação anual com a participação dos garotos. Antônio e Cândida, fora, né, esse período de inscrição, vocês recebem durante todos os 365 dias do ano inscrição ou só no começo do ano que vocês vão montar essa divisão, né? Jogar os pequenininhos ali, indo dividindo aquela coisa toda? Não, as inscrições são durante o ano. Quem chegar... Chegou, se inscreve e faz a participa. inscrição, e aí, a partir daquele momento, ele vai começar a receber as instruções de um novato. Os outros que já estão lá, as etapas de progressão, né, de cada ramo, o garoto vai adquirindo com o tempo. Então, entrou um garoto novo, ele já não vai para aquela etapa de progressão que está o pessoal já mais antigo. Ele vai começar do zero ali, vai ter um chefe para poder começar as instruções dele. Uma avaliação, aquela coisa do toda, zero. né? No caso, por exemplo, uma criança que mudou de cidade, será que vai ter escoteiro nessa nova cidade? Pode chegar e procurar vocês, conversar, como é que é isso? Sim, a gente faz a transferência, se ele já for escoteiro na cidade dele, faz a transferência para o grupo daqui. Temos aqui uma mensagem no WhatsApp do Marcos Ferreira. Grande abraço aos chefes que estão dando essa entrevista e desejo toda sorte ao grupo que já fiz parte. Lembra quem é o Marcos Ferreira? Marcos Vinícius. Hoje é chefe lá no 27. Que 27 acontece Da Verome. da Verome. Legal, se formou com vocês. Isso. Foi Lobinho. Foi escoteiro e foi da chefia, que foi chefe aqui no 12 também, e agora está... Legal quando a gente tem um ajudando 27 reconhecimento, lá. né? E a pessoa passa por uma instituição, mas se leva para a vida, né? E está sempre ligado nas coisas, né? Ser um escoteiro, sempre alerta. Por que Sempre esse lema? alerta, Por que esse lema de sempre alerta? O sempre alerta é para tentar botar a criança ativa, entendeu? Esperta, prestando atenção em tudo, né? Porque lá no grupo escoteiro a gente não tem essa de ficar gritando pro garoto, entendeu? Ele tem que observar os sinais
Então ele sabe a hora que o chefe quer falar alguma coisa, ele tem que ficar esperto nisso. Então ele tem que estar sempre esperto, sempre alerta para poder captar as informações, as determinações da chefia. E o Antônio, quando chega aquela criança que tem as habilidades e as suas necessidades um pouco mais aguçadas, a gente sabe que tem criança superativa, a gente sabe que tem as pessoas que têm algumas necessidades, a palavra é essa mesmo, né? Necessidade de uma atenção redobrada com ela. Como é que vocês fazem esse contato, né? essa aproximação, esse approach que a gente fala, quando você chega e fala assim, o próprio pai fala assim, olha só, Antônio, querida, meu filho, ele vai precisar de uma atenção maior de vocês. Como é que é isso? Primeiramente, a gente acolhe, né? E depois há uma conversa com a família para a gente poder saber todo o histórico, né, da criança. E assim, se for uma necessidade muito severa, né? Uma necessidade onde necessite de um acompanhamento, né? A gente permite que a família esteja perto, que ela esteja junto com a gente participando. Agora, hipótese nenhuma, a gente deixa de Não aceitar. exclui, né? Não exclui. hipótese Pelo nenhuma. contrário, né? Pelo contrário. Porque, na realidade, a chefia é toda voluntária, né? Sim. Então, às vezes se torna difícil você ter pessoas capacitadas para atender a cada tipo de situação, né? Então, a gente convoca os pais dessas crianças para permanecerem durante a reunião, para em caso de alguma necessidade, eles já vão saber lidar com a criança, né? Aquele momento que a gente não vai saber, o pai ou a mãe vai estar ali presente para poder dar o suporte necessário. É uma dedicação muito grande, né, para vocês que fazem parte da diretoria, organizar essa coisa, preparar reunião e ter ali na sua mão, né, a possibilidade de ajudar na educação e na formação de caráter, né, de um Esse jovem. É o objetivo, né? Porque na atividade a gente está ali aprendendo, fazendo, mas tudo tem que ter o objetivo pensando lá na frente, né? Porque ele precisa aprender para levar aquilo para a vida. E fazer a coisa com amor, né? Que eu acho que já é um bom começo, né? Acho que você trabalhar a formação das pessoas, principalmente de um adolescente, de um jovem, hoje em dia, é uma responsabilidade muito grande. Vocês têm nas mãos de vocês uma responsabilidade muito grande. E só por vocês já estarem numa coisa voluntária, a gente vê que a coisa é feita com muito amor, né? Verdade. Antônio e Cândida, vocês têm aí o microfone da Rasca para mandar um alô aí para a rapaziada do Escoteiro. Quem não conhece ainda o trabalho de vocês lá no 12º, convida todo mundo que não conhece. Se a pessoa também quiser conhecer como é que é o trabalho, só observar, né, saber, vocês estão abertos também, como é que é isso? Sim, inclusive, por exemplo, a família que quiser levar a criança, né, pode fazer um uma sábado experimental, participar da reunião para ver se ela vai gostar, se aquilo atende, né, a necessidade. Para depois inscrever, né? Para depois fazer a inscrição, pode sim. Exatamente. As portas do grupo estão abertas. E as reuniões acontecem sempre aos sábados, de que horas a que horas? De 9 às 11h30. De 9 às 11h30. Às vezes passa um pouquinho, né, porque a atividade está envolvente, a gente deixa um rolar, né? Não dá para tirar o doce da boca da criança, né? 7 de setembro vocês vão desfilar? Vamos. Com certeza. Que legal. Você lembra, Antônio, quanto tempo você está fazendo esse desfile cívico-militar aí? Assim, nesse tempo todo de escoteiro, quantas vezes você já desfilou? Quantas vezes? A gente só parou mesmo o desfile por conta da pandemia, né? E por conta do retorno das atividades presenciais, que demorou um pouquinho mais por cada obra na sede. Algumas obras emergenciais que a gente estava precisando fazer, tivemos que trocar todo o telhado da sede. E não estava tendo reunião. Desfilar esses anos aí. Mas a gente sempre desfilou com bateria. Esse ano, infelizmente, não vamos com bateria, mas ano que vem, se Deus quiser, estaremos com a nossa E bateria. sempre tem aquela emoção. na avenida. Como é que eles vão trajados aí? Tem um uniforme? Como é que é isso? Eles vão com o uniforme, né? Os lobinhos, que o uniforme é todo azul. Os escoteiros, o uniforme é igual ao nosso, né? E eles bota o bloco na rua lá e decora. Que legal. A gente conversou com o Antônio Jorge e com a Cândida Cristina do 12º grupamento ali dos escoteiros de Angra dos Reis. Muito obrigado. Vocês têm uma página no Instagram para divulgar o trabalho de vocês, um telefone de contato. Fica à vontade. A página do Instagram é 12, numeral 12, né? O underline GEMAB. GEMAB. Aí é só entrar lá tem as informações, né? Como faz para fazer a inscrição online. Tem o link lá que já vai direto para a inscrição online, né?
E só para informar que o nosso endereço é a Avenida Almirante Júlio César de Noronha, número 217, ali bem pertinho da Defesa Civil, no São Bento. Nossa sede construída lá pelo chefe Cota nos idos de 59, né? A sede está lá, é fácil de localizar, só ir lá e fazer a inscrição também. O convite está feito, muito obrigado, foi um grande prazer conversar com vocês. Lembrando que essa conversa vai estar disponível também no nosso canal do YouTube, é só acessar, compartilhar quando quiser para conferir um pouquinho mais da história do 12º com Antônio Jorge, a Cândida Cristina, aqui no Malha Fina. Muito obrigado, meus queridos, voltem sempre que quiserem. E agradecemos. Tá certo. Seu Malha Fina, daqui a pouco a gente tá de volta.